Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você que nos assiste nesse momento, não sei se você está aí com a sua família, algumas outras pessoas, e eu gostaria de pedir que você também pudesse compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu gostaria de transmitir hoje a vocês a mensagem que foi ministrada no dia 14 de junho, domingo, agora, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Essa mensagem procura atingir o público que está um pouco mais longe, público que tem ouvido, que tem visualizado nossas mensagens, e também as pessoas que não puderam estar conosco presencialmente. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versículos de 57 a 62, é o texto da nossa mensagem hoje. Eu gostaria de estar lendo, gostaria que você acompanhasse e gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia em aberto. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer que fores." Jesus respondeu: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." A outro disse, aqui é Jesus dizendo: "Siga-me." Mas o homem respondeu: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai." Jesus disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Ainda outro disse, aqui é um outro homem se reportando a Jesus e dizendo: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar-me e despedir-me da minha família." Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Eu gostaria de pensar com você hoje sobre essa palavra apto. Pensar um pouquinho antes, de forma introdutória aqui. Aptidão. Qualidades, virtudes, digamos que podemos até inclusive iniciar aqui pensando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige dos candidatos, aqueles que pleiteiam, que desejam um emprego, uma recolocação, e é necessário que eles apresentem um currículo. Pessoas que precisam preencher, satisfazer as exigências que o mercado normalmente impõe. Empresas que normalmente pedem ou exigem dos candidatos um bom currículo. A isso nós chamamos pré-requisitos, aptidões que são necessárias, qualidades necessárias. Há muitas empresas que estampam a sua filosofia de trabalho, ou seja, aquilo em que eles acreditam, lá na empresa onde você normalmente visualiza num quadro, numa parede: missão, visão e valores. E você olha para aquela postura daquela empresa, vê qual é a missão daquela empresa, o que eles consideram como importantes, qual é a visão dessa empresa, onde ela pretende chegar, e quais são os valores. Valores estes éticos, valores morais. E assim, o Departamento de Recursos Humanos, o RH dessas empresas, já na contratação de determinado funcionário, estão preparados para poder avaliar essa pessoa, verificar se essa pessoa serve para o seu quadro funcional ou não. Mas a grande verdade é que nós precisamos nos adaptar ao contexto, à filosofia de trabalho e procurar mudar em algumas áreas. O que nós não podemos é apresentar vícios, por exemplo. Há muitas empresas que não contratam pessoas acima de 40, 45 ou 50 justamente porque pensam que essas pessoas têm vícios. Mas nós temos no mercado de trabalho muitas exceções, muitos bons profissionais, justamente nessa faixa de idade. É o mercado, são as condições. E a dica de ouro para nós hoje se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo: "Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação."
O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte, que mesmo na fartura ou até mesmo na escassez, ele aprendeu a adaptar-se. Pode ser que essa seja uma regra de ouro para nós, se a gente prestar bem atenção. Pérolas, ensinos preciosos da parte de Deus, porque é necessário que nós venhamos a nos adaptar aos vários contextos que a vida nos oferece, tanto em casa, como na escola, no trabalho, no clube, na igreja. Resumindo, nós precisamos ser pessoas flexíveis, pessoas que se adaptem à vida, aos mais variados contextos, mas, porém, pessoas que não negociem seus princípios, pessoas que não negociem os seus valores morais e éticos. Para o cristão, principalmente, a vida, os valores e princípios precisam ser pautados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus para o cristão é regra de fé e de prática. Isso é muito importante. Filosofia de vida. E o que você diz crer, torna-se necessário você viver, você praticar. E em qualquer lugar que nós venhamos a estar, nós precisamos afirmar os nossos valores. Nós não negociamos esses princípios. Eu volto a informar, eu volto a lembrar, ressignificar isso. Nós não podemos negociar os nossos princípios, os nossos valores. E que isso fique bem claro. E hoje eu vou apresentar a vocês aqui o maior e o melhor projeto de vida que uma pessoa pode aspirar, pode desejar. Talvez você já tenha delineado, ou tenha traçado, ou tenha escrito alguns projetos de vida que você tem. Planos, desejos, vontades, aspirações, tais como ter um amor, por exemplo, construir uma família, né? Você pode também ter um projeto de ter uma casa, ter filhos, ter um carro, ou até mesmo um empreendimento. São projetos. Mas acima de todos esses projetos que eu citei aqui, há um projeto de vida que é sem dúvida o maior e o melhor projeto de vida que uma pessoa pode aspirar, pode pensar, pode ter nessa vida. E eu gostaria de falar sobre esse projeto de vida hoje. E eu vou intitular a nossa mensagem hoje, a proposta da nossa mensagem, como seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. De fato, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Então, o texto que nós lemos, ele nos apresenta 3 homens que poderiam ter se tornado discípulos de Jesus, mas não puderam porque tiveram dificuldades, não conseguiram visualizar esse grande projeto de vida, não conseguiram visualizar aqui a razão da sua existência, e são justamente áreas de dificuldades que muitos de nós enfrentamos. Eu gostaria de falar hoje sobre 3 áreas de dificuldades que muitos de nós enfrentamos. E a primeira área de dificuldade que nós enfrentamos em seguir a Jesus é justamente negar-se a si mesmo. E o texto diz, olha só o versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse homem afirmou. E Jesus já havia dito um pouquinho antes, no versículo 27 desse mesmo capítulo, ou melhor, no versículo 23 desse mesmo capítulo, Jesus havia dito o seguinte, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Jesus procura lembrar esse homem das dificuldades em segui-lo, porque negar-se a si mesmo significaria renunciar a si próprio. Jesus lembra tanto esse homem, quanto a mim, quanto a você, que o maior obstáculo, a maior dificuldade é justamente você, é justamente eu. Você é o seu maior obstáculo, você é a sua maior dificuldade. As resistências,
elas são vencidas por você, ou então você vai ceder à pressão. E isso é uma verdade. Jesus nos informa aí no versículo 58 que as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Possivelmente esse homem que disse que ia seguir Jesus e afirmou, possivelmente ou provavelmente ele tinha uma vida boa, um lar confortável. Porque quando Jesus diz para ele que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça, o que Jesus está informando para ele, olha, é o seguinte, nós não temos casa, nós não temos lugar certo, nós não temos onde dormir, é muito imprevisível, vivemos de favores, vivemos de ofertas. E esse homem olhou para as coisas que ele tinha, provavelmente, as coisas que ele possuía, e pensou, puxa vida, largar tudo é complicado. E isso justamente acontece quando as pessoas são apegadas às coisas. E eu vou dizer algo aqui hoje que é muito sério, olhando para esse texto, olhando para essa palavra, olhando para essa atitude desse homem. Algo muito sério para você hoje, presta atenção. Em função da sua prioridade não estabelecida, em função das coisas que estão tomando o lugar de Deus em sua vida, você está experimentando crises. Isso é muito sério. As crises estão sendo experimentadas na vida de não poucas pessoas, justamente porque elas não confiaram ou não depositaram a sua confiança no Senhor, mas sim em coisas. Você experimenta uma falsa sensação de segurança, porque você está depositando a sua confiança em coisas, depositando a sua confiança em pessoas. E pense nisso. Essa é a primeira divisão da nossa mensagem. Portanto, nós precisamos renunciar a nós mesmos, se desejamos andar com Jesus, seguir a Jesus. A segunda área de dificuldade em seguir a Jesus é a desobediência a Deus. O texto assim diz, Jesus diz para um homem, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Provavelmente esse homem desejava esperar primeiramente que seu pai morresse, ou estivesse doente e ele estava cuidando deste, aguardando a sua morte. E no versículo 60 o Senhor Jesus Cristo vai dizer, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que os discípulos que são espirituais, eles poderiam sepultar as pessoas que estavam vivas, mas que estavam espiritualmente mortas. Ou seja, os espiritualmente vivos deveriam e devem estar ocupados com a proclamação do reino de Deus. E essa é a prioridade hoje. Jesus está falando aqui de algo espiritual. E desapegar aqui não significa esquecer os entes queridos, não. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus eleva o nível de exigência. Prioridade é Deus. Deus, Ele é o protetor. Deus, Ele é o provedor. Deus é quem cuida de cada um de nós. Pai, mãe, parentes podem até ser provedores, mas nunca protetores. João capítulo 14, versículo 21, assim diz o Evangelho. Quem obedece, esse é o que ama. E o que ama é amado. O que nós precisamos entender é que precisamos obedecer a Deus.
porque nós fomos abençoados. Então a nossa obediência é prazerosa, pelo que nós já temos a salvação em Cristo. Então, se fomos abençoados, nós precisamos agora ser instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. E o que a gente viu aqui hoje já? Vimos duas posições. A primeira dela é que nós precisamos negar-se a si mesmo. E a segunda dela, a segunda parte, foi que nós precisamos ser obedientes a Deus. A terceira divisão que eu queria falar com vocês é a dificuldade que nós temos em seguir a Jesus em função do apego, principalmente à família. Porque o terceiro homem aqui, no versículo 61, ele está dizendo: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Esse terceiro homem se ofereceu como voluntário para seguir a Jesus. Como bem sabemos que Jesus conhece o coração de cada um de nós, na leitura que ele fez desse homem, isto era uma desculpa, essa ideia de voltar. Então o homem não voltaria para caminhar com Jesus. Ele deu uma desculpa e procurou se esquivar. E assim sendo, esse homem também não pôde seguir a Cristo, pois estava apegado demais à família, apegado ao passado. E despedir-se aqui na fala dele, quando ele diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Essa expressão despedir-se aqui é uma expressão que faz com que nós olhemos para o que está ficando para trás. Esse homem precisava de tempo para pensar, para preparar a família. E se o apego às coisas já é grande, já é um obstáculo em nossas vidas, como já vimos, o apego às pessoas ainda é muito maior que o apego às coisas. E Jesus disse para esse homem no versículo 62: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é ditando o discipulado, o aprendizado. E ele coloca à prova aqueles que desejavam segui-lo. No versículo 62 ele vai dizer: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O próprio Jesus explica essa palavra. Lucas capítulo 9, versículos 24 e 25, assim diz o texto: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou destruir-se a si mesmo? Conclusão, aplicação disso tudo. A mensagem de hoje, ela tem um propósito, e é justamente informar que o nosso aprendizado, o nosso conhecimento de Deus, visa os interesses de Deus primeiramente. Nós precisamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, em anunciar a mensagem da salvação. Então, negar-se a si mesmo foi a primeira divisão. Obediência, segunda divisão. E a questão do apego às coisas, às pessoas, apego à família. São as três grandes áreas de dificuldades que nós enfrentamos. E a pergunta para nós hoje isso é muito pessoal. É muito pessoal. O que está impedindo você de andar com Jesus de fato? Não é somente estampar uma camiseta no peito e dizer eu sou de Jesus, não. É ter peito para andar com Jesus. Estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus não é necessariamente ou tão somente estar na igreja. Ser um frequentador da igreja, não faltar a nenhuma reunião de oração, mas sim ser igreja onde você está. Ou seja, viver uma vida conforme a vontade de Deus. Pergunte para você mesmo hoje:
Qual é o meu maior obstáculo? Por que é que eu não estou conseguindo andar com Deus? Servir a Deus como Ele deseja? O que impede de muitos tornarem-se verdadeiros discípulos de Cristo? E para colocar esse projeto, esse grande projeto em prática, antes nós devemos alinhar os nossos interesses aos interesses de Deus, aos primeiros interesses de Deus para a vida de cada um de nós. Seria o mesmo que dizer: Pai, seja feita a tua vontade em minha vida. Esse projeto de vida, que é seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida, esse projeto de vida permite que nós sejamos prósperos, permite que nós sejamos pessoas de sucesso. E próspero na Bíblia são pessoas que atingem um nível de maturidade espiritual, pelo seu relacionamento, pela sua intensidade com o Senhor, pela sua vida de oração e assim por diante. E essas pessoas são pessoas que se tornam pessoas de sucesso também. E do ponto de vista bíblico também, as pessoas de sucesso são as pessoas que dedicaram esse restante de vida que têm ao Senhor. São pessoas que resolveram ajudar pessoas, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Isso é a melhor definição de sucesso que nós podemos encontrar. E nós podemos ser prósperos, pessoas de sucesso. O segredo para que nós possamos atingir a maturidade espiritual, o ponto de equilíbrio, termos convicções definidas, comunhão, relacionamento e intensidade com Deus. E isso não acontece da noite para o dia. Demora um pouco, nós precisamos ser sinceros em dizer, e sensatos também. É um processo. Mas o segredo, o caminho é a oração. Porque a oração sempre deve preceder a ação. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo como nosso suporte. E a ação do Espírito Santo em nossas vidas faz toda a diferença. Oremos. Vamos agradecer a Deus por mais esse tempo, por essa palavra aqui. Possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Procurando renunciar, negar-se a si mesmo. Procurando ser obediente e procurando desapegar das coisas, desapegar de pessoas. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós bem sabemos que somos pessoas limitadas, somos pecadores. Como cristãos, não estamos isentos de aflições, é verdade. Não estamos isentos das lutas, das enfermidades, da rejeição, da perseguição, do ódio. Mas como cristãos temos a presença do Espírito Santo, que nos instrui a orar, nos fortalece, nos encoraja a continuarmos caminhando, proclamando que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ser pessoas ensináveis, que possamos ser pessoas, ó Deus, atentas, que estejam não somente ouvindo, mas escutando a sua palavra e praticando na vida. Que possamos ser uma igreja onde nós venhamos a estar, em qualquer lugar. Que possamos ser igreja vibrante, igreja que professa, que louva, que canta, que se alegra na pessoa do Senhor, pelo que o Senhor já fez por nós. Porque é isso que dá sentido às nossas vidas. E é por isso que nós podemos afirmar que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Nos ajuda, Deus. Que esse seja o nosso projeto, que esse seja o nosso desejo, a nossa vontade, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Recebam a graça, recebam a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Tenha uma boa semana, Deus os abençoe, um bom trabalho, cuide-se, cuide bem da sua família e viva para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo dia 21, se Deus assim permitir.